O tribunal estava cheio naquela manhã fria, o cheiro de café barato misturado com tensão no ar. O réu, um homem de aparência desgastada, roupas sujas e olhar distante, mal levantava os olhos. Chamavam-no de apenas sem-teto, mas sua postura denunciava algo mais profundo. Alguns cochichavam que ele havia agredido alguém em uma mercearia local. Mas ninguém sabia seu verdadeiro nome, nem sua história. O defensor público mal conseguira falar com ele antes da audiência. Do lado de fora, manifestantes protestavam contra a violência nas ruas. E o juiz da corte, um homem rígido e respeitado, preparava-se para mais um dia comum. Quando o homem foi chamado ao centro da sala, seu andar era vacilante, mas não sem dignidade. Alguns riram de sua aparência, ignorando os olhos marcados por traumas antigos. O promotor iniciou seu discurso com frieza, tratando-o como mais um delinquente. Mas algo incomodava o juiz. Havia algo familiar naquele homem. "Nome completo do réu?" pediu ele, ajustando os óculos. "Daniel Marques da Silva, senhor", respondeu o homem com voz baixa e firme. O tribunal ficou em silêncio por um segundo, como se algo tivesse mudado no ar. O juiz congelou, os olhos fixos no réu, e seu rosto perdeu a cor. "Pode repetir. Seu nome, por favor?" disse o juiz, agora com a voz trêmula. "Daniel Marques da Silva", repetiu o homem, dessa vez erguendo os olhos. O olhar entre os dois foi intenso, como se o tempo tivesse parado. A promotoria continuava listando as acusações, mas o juiz não ouvia mais. Imagens de uma guerra antiga começaram a vir à sua mente. Ele lembrava daquele nome, daquele rosto, de um passado enterrado no deserto. "Recesso de 10 minutos", declarou o juiz de repente, batendo o martelo. Saiu da sala apressado, ignorando todos ao redor, visivelmente abalado. No corredor, o juiz ligou para alguém, as mãos trêmulas ao segurar o celular. "Verifica para mim nos arquivos militares. Daniel Marques, 2º Batalhão de Engenharia." Do outro lado da linha, o silêncio foi seguido por um "sim, senhor". Enquanto isso, Daniel permanecia sentado, encarando o chão como quem carrega o peso do mundo. A defensora pública tentava puxar conversa, mas ele não dizia mais nada. Pela primeira vez em anos, ele sentia que algo estava prestes a acontecer. Na sala dos jurados, os sussurros cresciam. O juiz saiu pálido, diziam. A tensão tomava conta de todos, sem que ninguém entendesse o motivo. De volta à sala, o juiz reapareceu com os olhos úmidos, respirando fundo. "Senhor Daniel Marques, o senhor serviu no Iraque entre 2003 e 2006?" perguntou ele. Daniel assentiu lentamente enquanto olhares confusos se espalhavam. "Foi você quem me carregou nos ombros quando fui atingido por estilhaços?" continuou. O silêncio virou um muro intransponível entre todos naquele tribunal. "Sim, senhor. Achei que o senhor tivesse morrido naquele dia", respondeu. "Daniel." O juiz se levantou lentamente, o corpo rígido, como em posição de sentido. "Esse homem salvou minha vida na guerra", declarou ele diante de todos. O promotor ficou sem palavras, as folhas do processo tremendo em suas mãos. A sala inteira parecia paralisada, mergulhada num silêncio reverente. A defensora pública olhava para Daniel como se estivesse vendo-o pela primeira vez. Alguns jurados já enxugavam discretamente lágrimas dos olhos. O juiz respirou fundo e declarou: "Este tribunal não pode tratar um herói como criminoso." Ele pediu que toda a acusação fosse reavaliada com urgência e ordenou uma investigação sobre a condição social de Daniel. A partir daquele momento, nada mais seria como antes naquele julgamento. Daniel manteve a postura calma, embora os olhos começassem a brilhar. "Eu não queria isso, senhor. Só queria uma refeição e um canto para dormir", murmurou. O juiz se sentou novamente, agora mais como humano do que como autoridade. "Você não merece as ruas, você merece respeito", disse ele com firmeza. A promotoria pediu tempo para reavaliar a acusação, confusa e desarmada.
Do lado de fora, a notícia começou a se espalhar rapidamente. Repórteres já se aglomeravam, querendo saber mais sobre o veterano desconhecido. Mas para Daniel, aquilo tudo ainda parecia um sonho distante. Horas depois, o juiz convocou uma nova audiência, desta vez com mais formalidade. Daniel agora estava de barba feita, roupas limpas e um brilho diferente no olhar. Veteranos de guerra lotavam o auditório, alguns usando medalhas no peito. Um deles gritou: "Esse homem me salvou num bombardeio em Bagdá." Outros começaram a contar histórias semelhantes, como se uma chama tivesse sido reacendida. O juiz ouviu tudo em silêncio, com o semblante grave e emocionado. O tribunal já não via mais um sem-teto, mas um herói que o país esqueceu. Daniel, porém, só queria uma segunda chance. A mídia agora chamava Daniel de o veterano invisível. Matérias começaram a surgir sobre a negligência com soldados após a guerra. O juiz mandou instaurar uma comissão para investigar outros casos semelhantes. Daniel foi convidado para contar sua história em uma emissora nacional. Ele recusou. "Não quero fama, só quero dignidade", respondeu com simplicidade. Mesmo assim, sua história tocou milhares de pessoas. Doações começaram a surgir e ONGs entraram em contato. Pela primeira vez em anos, Daniel sentia que estava sendo visto. Antes de encerrar a sessão, o juiz pediu a palavra final. Essa corte falhou ao julgar pela aparência e não pela história de um homem. Virou-se para Daniel e disse: "Você não é o réu, você é um exemplo." O processo foi arquivado e o juiz recomendou apoio psicológico e moradia digna. Daniel saiu do tribunal de cabeça erguida, sob aplausos de todos. Alguns se levantaram em posição de sentido, como se reconhecessem um superior. Na porta, um menino se aproximou e o abraçou, dizendo: "Obrigado pelo que fez por nós." Daniel apenas sorriu, sentindo que a guerra Nos enfim, dias que se tinha seguiram, valido a pena. Daniel passou a ser chamado para diversas entrevistas. Ele recusava quase todas, preferindo manter-se afastado dos holofotes. Mas uma emissora insistiu e levou ao ar um especial chamado O Soldado Invisível. A reportagem mostrava fotos antigas de Daniel com seus companheiros no Iraque. Narrava o episódio em que ele salvara o então tenente Braga, hoje o juiz da corte. Também expunha a triste realidade dos ex-combatentes abandonados pelo sistema. A repercussão foi nacional, tocando o coração de milhões. Daniel agora era símbolo de uma ferida aberta que o país insistia em ignorar. Enquanto a fama crescia, Daniel continuava em silêncio, hospedado em um abrigo cedido por uma ONG. Lá, conheceu outros veteranos que, como ele, haviam sido esquecidos. As conversas à noite eram cheias de lembranças, traumas e silêncios profundos. Um deles, chamado Elias, andava de muletas e mal dormia por causa dos pesadelos. Outro, Roberto, fora um sargento exemplar, mas perdera tudo após a guerra. Daniel escutava mais do que falava, sempre respeitoso com as dores dos outros. Ele percebia que sua história não era única, era apenas a mais visível agora, e isso o fazia sentir um peso novo, o de representar os que ninguém escutava. O juiz Braga, por sua vez, passava noites sem dormir. Revisava processos de outros, homens que poderiam ter o mesmo destino de Daniel. Descobria erros, descuidos e prisões motivadas apenas por aparências. Começou a organizar uma força-tarefa dentro da própria corte. Chamou psicólogos, assistentes sociais e advogados voluntários. Se Daniel não tivesse dito seu nome, teria sido condenado em silêncio, dizia ele em reuniões. Essa verdade o corroía por dentro, e agora ele queria compensar, não por culpa, mas por dever. Daniel recebeu um convite especial para visitar uma escola pública. Lá contaria sua história a adolescentes que pouco sabiam sobre guerra. Ele hesitou, mas acabou aceitando após insistência do abrigo. Chegando à escola, encontrou crianças agitadas e professores ansiosos.
Quando começou a falar, o silêncio tomou conta da sala. Contou sobre seus companheiros, sobre o medo, sobre a honra e o esquecimento. Falou sem floreios, com a simplicidade de quem viveu o que ninguém deveria viver. Ao fim, uma aluna se aproximou e disse: "Você é o herói que ninguém nos ensinou a admirar." A frase da menina viralizou nas redes sociais. Mais escolas começaram a convidar Daniel para palestras. Algumas instituições o homenagearam com placas e prêmios. Mas o que mais o emocionava eram os abraços sinceros dos jovens. Um grupo de alunos criou uma campanha chamada Respeite um Herói Vivo. A ideia era promover respeito e apoio aos veteranos abandonados. Daniel sentia que, pela primeira vez, sua dor estava servindo para algo maior. Não era só reconhecimento, era transformação. Enquanto isso, a vida no abrigo seguia com suas rotinas duras. Muitos veteranos ainda enfrentavam surtos, vícios e solidão. Daniel passava horas ajudando nas refeições e ouvindo histórias. Um dia, encontrou Elias sentado no pátio, chorando silenciosamente. "Sonhei com a emboscada de novo", disse ele com voz trêmula. Daniel apenas segurou seu ombro, sem dizer nada. Ali, naquele gesto, havia mais apoio do que 1000 palavras. Eles estavam em guerra novamente, só que agora dentro de si mesmos. A prefeitura da cidade anunciou um novo projeto, o Refúgio do Combatente. Seria um centro de apoio a veteranos com moradia, tratamento e reintegração. E o nome mais indicado para coordenar a iniciativa foi Daniel Marques. Ele recusou no início, alegando não ter preparo, mas o juiz Braga o convenceu. "Você viveu o que todos esses homens sentem. Isso vale mais que qualquer diploma." Com relutância, Daniel aceitou o desafio. Aos poucos, foi montando uma equipe com outros veteranos. Juntos, começaram a sonhar com um lugar onde a guerra finalmente pudesse acabar. O local escolhido para o projeto era um antigo quartel desativado. Com a ajuda de voluntários, começaram a reformar o espaço. Daniel liderava as obras como nos tempos de combate, com firmeza e compaixão. Cada tijolo assentado parecia reconstruir algo dentro dele. Jornais passaram a acompanhar o progresso, chamando o centro de Fortaleza da Esperança. Veteranos de outros estados escreviam pedindo para participar, e a população doava materiais, roupas e alimentos. O país, enfim, parecia despertar para uma dívida antiga. Durante a inauguração do centro, uma multidão se formou na entrada. O hino nacional foi tocado por uma banda formada por ex-militares. Daniel subiu ao palco vestindo um traje simples, mas impecável. Ao seu lado estavam o juiz Braga, o prefeito e representantes do exército. Mas quando pegou o microfone, Daniel desviou dos holofotes. "Isso não é sobre mim. É sobre todos que lutaram, voltaram e foram esquecidos." Aplausos emocionados tomaram o local, com muitos chorando em silêncio. Naquela noite, o céu parecia mais leve sobre todos. De volta ao abrigo, Daniel se despediu dos antigos companheiros. Agora teria um novo lar, mas prometeu visitar sempre. Antes de partir, deixou um bilhete preso na parede do refeitório. "Ninguém deve ser lembrado apenas na morte. Lutamos para viver, e viver com dignidade." O juiz Braga foi até ele e disse: "Obrigado por me lembrar quem eu era." Daniel sorriu. "E obrigado por me lembrar que ainda posso ser alguém." Ali, entre palavras simples, 2 vidas se reconciliavam com o passado, mas ainda havia mais por vir. O Refúgio do Combatente cresceu além das expectativas. Já no 3º mês de funcionamento, acolhia mais de 40 ex-militares. Psicólogos, médicos e voluntários se revezavam em turnos diários. Veteranos antes invisíveis agora tinham camas, consultas e ouvidos atentos. Daniel se tornara um símbolo de resiliência, mas nunca deixava o ego subir.
Ele ainda limpava o chão com os outros, servia as refeições e escutava cada história. Era chamado de capitão por todos ali, mesmo sem patente formal. Mais do que um título, era um reconhecimento da liderança que nascia do coração. Certa tarde, Daniel recebeu uma carta inesperada. Era assinada pelo Ministério da Defesa, convidando-o a Brasília. Queriam homenageá-lo com a Medalha do Mérito Militar. Ele olhou para a carta por minutos, sem saber o que sentir. Não buscava reconhecimento, só paz. Mas entendeu que aquele gesto era mais do que pessoal, era coletivo. Representava todos os outros que morreram sem ouvir um obrigado. Decidiu aceitar, não por vaidade, mas por honra à memória dos esquecidos. A cerimônia em Brasília foi transmitida ao vivo, pela televisão. Autoridades, militares e jornalistas lotavam o salão. Quando Daniel entrou, houve silêncio absoluto. O juiz Braga estava presente, emocionado, com a mão sobre o peito. Hoje reconhecemos não só um homem, mas todos que foram abandonados após servir, disse o ministro. Ao receber a medalha, Daniel dedicou-a a 4 companheiros que haviam morrido em sua última missão. Ele tirou do bolso uma foto amarelada com os rostos deles sorrindo na areia do Iraque. Essa medalha é deles. Eu só sobrevivi. Após a cerimônia, Daniel foi abordado por uma mulher idosa, de olhos marejados. Meu filho serviu com você, João Torres. Você se lembra dele? Perguntou esperançosa. Daniel parou, apertou os olhos e então assentiu com emoção. João era nosso cozinheiro. Fazia o melhor feijão em zona de combate, disse sorrindo. A mulher começou a chorar e o abraçou com força. Eu esperei anos por uma palavra. Você me deu paz. Daniel percebeu que seu papel era maior do que imaginava. Ele não só reconstruía vidas, ele fechava cicatrizes abertas há décadas. De volta ao centro, Daniel foi recebido com festa. Veteranos o ergueram nos ombros, cantando o hino com voz trêmula. Mas ele logo os pediu que parassem. Somos todos iguais aqui. No dia seguinte, organizou uma reunião com a equipe. Queria expandir o projeto para outras cidades. Já havia interesse de outros estados em replicar o modelo. Com o apoio do governo, começou a montar o Plano Nacional e nomeou líderes entre os próprios veteranos, acreditando na força de quem viveu a guerra. O juiz Braga continuava seu trabalho silencioso na justiça. Ele agora revisava casos antigos de veteranos criminalizados injustamente. Ao longo de um ano, conseguiu anular sentenças absurdas e reintegrar dezenas de combatentes à sociedade. Daniel e ele mantinham contato constante, como 2 soldados em missão. Eles sabiam que sua guerra agora era contra o esquecimento. Nas raras folgas, sentavam juntos para tomar café e relembrar o deserto. Falavam dos companheiros, dos medos e das risadas. E, acima de tudo, de como a vida ainda podia surpreender. Um dia, o centro recebeu um novo morador. Era Elias, o veterano que usava muletas. Daniel o recebeu com um abraço forte e olhos emocionados. Elias tinha sofrido uma recaída, mas agora buscava recomeçar. Com o apoio da equipe, iniciou sessões de terapia intensiva. Em poucas semanas, voltou a sorrir, algo raro desde a guerra. Daniel via aquilo como vitória maior que qualquer medalha. Salvar uma alma em silêncio era seu verdadeiro legado. Elias passou a ajudar outros novatos, tornando-se pilar no abrigo. O projeto cresceu para além das fronteiras. Organizações internacionais vieram conhecer o modelo brasileiro. Daniel foi convidado para falar na ONU, representando os veteranos da América Latina. Com um inglês enferrujado, mas cheio de alma, contou sua história. Citou números, mas também contou nomes, e isso emocionou a todos. Pediu, acima de tudo, que nenhum soldado fosse tratado como descartável. A plateia o aplaudiu de pé, comovida pela simplicidade e força de sua fala.
Ele saiu do palco com os olhos marejados e a certeza de que a missão continuava. Anos se passaram e Daniel seguiu sua missão silenciosa. Não buscava mais câmeras, aplausos ou manchetes, apenas queria garantir que cada combatente tivesse um lar, um nome, uma voz. Recebia cartas de filhos de veteranos, agradecendo por resgatar seus pais. Muitos desses filhos viraram voluntários, aprendendo a valorizar o que não sabiam. Daniel envelhecia, mas mantinha a firmeza no olhar. Ainda limpava o chão ao lado dos colegas, nunca aceitando um cargo de chefia. Preferia liderar com o exemplo, como sempre fez. Numa manhã tranquila, Daniel sentou-se no jardim do centro, observando o sol nascer. Tinha ao lado uma xícara de café e um velho álbum de fotos da guerra. O juiz Braga havia falecido meses antes, mas deixara uma carta. Você mudou minha vida. Daniel releu a carta com um sorriso sereno. Sabia que sua história começara no tribunal, mas não terminava ali. Seu legado estava nos olhos dos homens que aprenderam a viver de novo. Ali, no silêncio daquele jardim, Daniel entendeu que, enfim, estava em paz. A guerra terminara, e a vitória era a vida que ele ajudou a reconstruir.